Muito bem, meus irmãos. Nós começamos na semana passada uma série sobre a vida, a biografia de Moisés. Tanta coisa linda que nós podemos aprender. Moisés é certamente um dos principais líderes da história. Até hoje, o fenômeno da liderança de Moisés é muito, muito estudado. E eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo. Na semana passada, quando começamos esse estudo, nós vimos o Moisés recém-nascido, Moisés indefeso, como Deus cuidou da vida dele. Depois nós vimos o Moisés adulto, tendo que se encontrar com ele mesmo, com as suas fragilidades, com a sua vida. Agora o capítulo 3, um novo momento na vida deste homem. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o seu nome, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Este é meu nome para sempre, nome pelo qual serei chamado, lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair.
e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata, de ouro, roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Que Ele nos abençoe. Gente, que história essa do capítulo 3. O filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi. Não esqueça de uma coisa: Moisés era de nascença egípcio, mas ele sai do ventre de uma israelita. Ele é hebreu. Esse foi um líder dos mais importantes na Bíblia. Um homem que transformou uma multidão, eu estou dizendo uma multidão de escravos numa nação. Como Deus usou a vida deste homem? Moisés passou por 3 escolas, eu dizia na semana passada. Primeiro foi a escola da casa de Faraó. Quando Joquebede o lançou no Nilo, naquele cesto, na verdade o lançou nas mãos de Deus, e Deus dele cuidou. Ele vai para a casa do Faraó, e ali ele tem uma oportunidade incrível, de experimentar que estava sendo cuidado por Deus, desde o dia em que ele foi lançado no Nilo. Mas há uma coisa muito importante, irmãos. Moisés aprendeu a cultura, o contexto do Egito. Todos nós que vamos trabalhar com um povo, com pessoas, precisamos entender qual é o contexto em que elas estão. Quando você vai pregar a uma pessoa, você tem que compreender quem ela é, quais são as suas características, qual é o seu perfil. Moisés obteve conhecimento e sabedoria no palácio, mas teve uma outra coisa: ele aprendeu a liderar. Um grande líder sempre aprendeu com outro grande líder. Um outro líder sempre está perto de um grande líder. E é assim que um grande líder se forma. Quando saiu da casa de Faraó, ele vai para a segunda escola, agora ele tem 40 anos, anote essa cronologia. Aos 40 anos ele vai para a rua, ele sai do palácio. O menininho riquinho do Egito, filho de criação do palácio, ele agora sai, vai ao encontro dos israelitas, ele vai ao encontro do seu povo. Moisés só conhecia seu povo de ouvir falar, mas agora aos 40 anos, ele vai ver esse povo, ele vai entender o contexto desse povo. E nessa jornada do caminho, ele vê um egípcio matando um conterrâneo hebreu. E ele é tomado de uma indignação. Todo líder, para liderar, ele tem que estar tomado de indignação. Indignação contra a injustiça social, indignação contra o pecado. Ninguém lidera sem indignação. A indignação faz parte do contexto da mente de um líder. E agora, ele comete um erro tremendo. Naquela escola da rua, que foi a escola do autoconhecimento, ele se vê um homicida, ele comete um homicídio, ele vê a sua irascividade, ele vê a sua reatividade. Todo grande líder sabe dos seus defeitos, sabe das suas limitações e dos seus pecados. E ele vai para a terceira escola, que foi a escola da família. Lembram daquela história? Fugindo agora do homicídio que cometera,
entendendo que fora descoberto que outras pessoas sabiam, porque ele encontra dois hebreus brigando, e quando ele tenta separar a briga, um deles diz: vai matar-me como mataste o egípcio? Ele entendeu que a notícia se espalhou, e ele agora foge para o deserto. Passou pela escola de Faraó, pela escola das ruas, e agora vai para a escola de uma família. Lá no meio do deserto, ele senta na beira do poço, onde estavam 7 irmãs, filhas de um homem chamado Jetro. Ele vê a injustiça contra as mulheres. Olha que coisa interessante, que pastores de rebanho não deixavam as mulheres pegar água, ele as defende, e dá água não apenas a elas, mas dá ao rebanho. Quando elas chegam em casa, Jetro pergunta: cadê esse homem que ajudou vocês? Vocês chegaram até mais cedo hoje. Normalmente chegam mais tarde dessa função de pegar água no poço. Ah, papai, foi porque um hebreu nos ajudou. Cadê ele para que venha jantar conosco? E ele vai jantar, não apenas janta, como acaba morando e se casando com Zípora, uma das filhas de Jetro. E nessa escola, na nova família, ele aprende humildade. Vejam como Deus vai preparando uma pessoa para a missão, como Deus vai preparando um líder. Ele passa pela escola do conhecimento e da sabedoria do Egito. Aos 40 anos ele vai para o contexto cultural, social, ele vai para a rua. E agora ele está na casa de Jetro, aprendendo com aquela família. E o garotinho do palácio agora vai cuidar de ovelha, vai aprender a ter humildade. O garotinho riquinho do palácio de Faraó é um fugitivo que agora tem uma casa, mas para morar nessa casa, ele vai cuidar do rebanho do seu sogro e morar na casa do sogro. Vejam como a cronologia é importante. Agora, neste momento, do texto de Êxodo 3 que lemos, ele faz ou está com 80 anos. Quando nós lemos aqui Êxodo 3 está apontando para um Moisés, que não é mais o bebê indefeso, nem um adulto. Ele agora já é um homem de 80 anos. Deus então o chama. Ele está pastoreando o rebanho, e a Bíblia diz assim: e Moisés resolveu levar o rebanho para o outro lado. Olha que interessante, como o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele resolve levar o rebanho para um outro lado do Sinai, e ele vai para o outro lado. Quando chega então naquele lugar no Sinai, ele chega em Horebe. Horebe é o nome hebraico do Sinai, chamado Monte de Deus, como os árabes o chamam até hoje, Jebel Mussá, o Monte de Moisés. Lugar importante para a história do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Naquele monte, o povo de Deus teve muitas experiências com Deus. Na península, naquela região do Sinai, nas cadeias montanhosas, porque não é um monte só. Diz a palavra que ele, ao chegar ali, se depara com uma sarça. Há uns anos atrás, visitando a península do Sinai, encontrei o mosteiro de Santa Catarina. O mosteiro de Santa Catarina é milenar. Muitos monges passaram por aquele mosteiro, está lá até hoje. Aquele mosteiro
guardou por séculos uma relíquia, o chamado Código Sinaítico, porque estava no Sinai. O Código Sinaítico nada mais é do que um manuscrito datado de 350 depois de Cristo, portanto, considerado pelos estudiosos um manuscrito recente aos dias do Senhor, aos dias do Novo Testamento. Esse manuscrito, o Código Sinaítico, tem uma grande quantidade de toda a Bíblia. O Código Sinaítico está em grego e foi preservado nesse mosteiro de Santa Catarina, na Península do Sinai. Não sei se hoje está aberto ao público, mas quando tive o privilégio de entrar no mosteiro, me deparei com as muralhas que cercavam o mosteiro, e agora olhando o mosteiro por dentro, e vi no alto das muralhas algo simbólico e importante, que foi uma sarça. Está lá. Aquela sarça, aquele pequeno arbusto comum no deserto do Sinai, no deserto ao redor, simbolizando tudo o que acontecera naquele lugar. Uma cena inesquecível, entrar no mosteiro e ver. A sarça é um pequeno arbusto, muito comum, e é a partir dela, ou de uma sarça, que começa a pegar fogo e o fogo não se apaga, que vem a experiência de Moisés, aos 80 anos, nesse novo momento da vida dele. Deus o chama. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, depois dessa introdução, foi Deus quem se revelou. É Deus quem se revela a Moisés. Foi Deus que se mostrou a ele. Revelar é tirar o véu. Deus se desnuda, se mostra de uma maneira muito clara. Numa sarça que pegava fogo e o fogo não se apagava. Interessante, era comum para Moisés, pastor de ovelhas no deserto, ver sarças pegando fogo. Aquela palha seca, num calor de até 60 graus, como acontece na Califórnia, ou como aconteceu aqui no Pantanal, no Brasil. A questão é que quando a palha começa a pegar fogo, quando que o fogo vai parar? Quando acabar o combustível, quando a palha estiver toda queimada. A questão da experiência de Moisés é que a sarça não se apagava. Isto é, havia algo sobrenatural que ultrapassava as leis normais, físicas. E Deus estava agindo assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para mim, meu irmão. As coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus às vezes são até esquisitas para nós. Nós não entendemos como é que Deus age, nós não entendemos por que Ele age dessa ou daquela maneira. Deus não cabe na nossa caixa. Por isso que Ele sempre surpreende. Ele podia ter aparecido ou se revelado de muitas maneiras, mas Ele resolveu se revelar num fogo que estava queimando num arbusto. Era um sinal. Me permita dizer uma coisa a você sobre sinais. Você que pede às vezes sinais a Deus. A Bíblia é um livro de muitos sinais. Quando Deus fala e você sabe que Deus está falando, você não precisa de sinais.
Nós só precisamos de sinais quando não sabemos se é Deus que está falando. Foi como na experiência de Gideão. Os sinais evidenciam o quanto a nossa fé é pequena. Por isso que a gente precisa de sinal. Mas quando você tem convicção que é Deus que está falando com você, você não precisa de sinais. Os sinais são manifestações, inclusive, da misericórdia de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, nesse primeiro ponto da nossa mensagem, é que Deus se revelou a você. Se você é crente em Cristo Jesus, se você teve uma experiência com Deus, não foi você que o descobriu, em algum momento da sua vida, Ele te deu uma experiência e Ele se revelou a você, revelou seu amor, revelou sua paciência, revelou sua graça, aleluia. Eu me lembro quando Ele se revelou a mim, naquela praça, em frente à igreja Barão da Taquara, Ele se revelou num ar livre, num culto feito do lado de fora. E dali começou todo o processo de revelação. Onde foi que Deus se revelou a você? Lembra? Mas é muito importante nós entendermos que nós mesmos, seres humanos, não teríamos nunca condição, por causa do pecado, de descobrirmos a Deus. Nós só sabemos e temos experiência com Deus porque Ele se revelou a nós. Ele nos amou primeiro. Um teólogo suíço que muito marcou a minha formação teológica acadêmica foi Karl Barth. Considerado um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth diz uma coisa tão interessante: pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Não adianta, porque senão a revelação seria restrita aos homens mais preparados. Não adianta, o homem pode ter todo o conhecimento acadêmico, todo o conhecimento científico, se Deus não se revelar a ele, ele não chega pela cognição ao conhecimento de Deus. Exemplo claro disso na Bíblia é Nicodemos. Tu és mestre, mas não sabes essas coisas? Até ali uma pitada de ironia de Jesus: você é muito inteligente, mestre dos mestres, não sabe isso, Nicodemos? Porque as coisas da carne são da carne, mas as coisas do Espírito são do Espírito. Aleluia. Você tem que nascer de novo. Experiência com Deus é fruto de um novo nascimento. Experiência com Deus é fruto desse revelar do Senhor o coração da gente. Um dia Deus se revelou a mim, um dia Deus se revelou a você, verdade? Então dê um glória a Deus, diz louvado seja o Senhor, que teve um dia lá naquela igreja, ou naquele ar livre, ou lá naquele quarto, lendo a Bíblia, Ele se revelou para mim, e eu comecei a segui-lo. Segunda coisa, versículo 3 é importantíssimo. Deus se revela. Moisés diz assim: que impressionante. Por que é impressionante? Porque o pastor Moisés estava acostumado a ver sarça pegar fogo. Mas o que é impressionante? Que aquela sarça pegava fogo e não acabava aquele fogo. O fogo não se consumia. E Moisés diz uma coisa que está aí na sua Bíblia. Versículo 3. Ele diz assim: vou ver isso de perto. Vou ver isso de perto. Repete comigo. Vou ver isso de perto. Aqui está a mais perfeita imagem do que é religião. A palavra religião, a palavra é religar. Religar o quê? Religar o homem
a Deus e Deus ao homem. Só se religa o que está desligado e que um dia já esteve ligado. O pecado, ele acabou desligando, ele acabou separando Deus do homem, o homem de Deus. A verdadeira religião é essa religação. Por isso que os grandes estudiosos da Bíblia dizem assim: a verdadeira religião e única é Cristo, porque é Ele que religa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Religião é Cristo. A verdadeira religião não são católicos ou protestantes ou afro-brasileiros. A verdadeira religião é Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos religou de novo. Aleluia. Eu vou ver isso de perto. Isso é movimento de Moisés. Porque, gente, presta atenção. Não adianta Deus se revelar se você não se aproxima. Deus quer ter conosco intimidade. E foi quando Moisés, presta atenção na sua Bíblia, foi quando Moisés decidiu se aproximar que Deus falou. Deus só fala quando nós decidimos nos aproximarmos. Quando você vai para o quarto de oração, quando você decide se aproximar, sai da sua casa, como na sexta-feira, né, Toninho? E tivemos aqui uma vigília até meia-noite, orando, ouvindo palavra, adorando. Pessoas que decidiram se aproximar. Quanto mais nos aproximamos, mais o ouviremos. Quem não se aproxima, quem não tem intimidade, quem não busca o Senhor, e olha quantas oportunidades a sua igreja tem dado a você. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração. Jesus te convida para o quarto, fecha a porta do quarto. E quando nós entramos no quarto, irmãos, entenda, você precisa ouvi-lo. Não adianta ficar só orando. Orar é verbalizar, é a ação de verbalizar. Então você vai, entra no quarto, vem na vigília, vai não sei aonde, vai para o monte, desce do monte, e você fala, fala, e demonstra todo o seu surto ansioso, e depois você fecha e vai embora. E não ouviu. Eu tenho que ter o movimento de ouvi-lo. Como ele fez com Elias na brisa suave, fora daquela caverna, nós temos que ouvi-lo. Como diz o Dr. Bill Hybels no Sussurro de Deus. Ouvir o seu Espírito, ouvir o que Ele quer nos dizer. Não adianta, calma, fecha a sua boca um pouco. Aquieta o teu coração e deixa o Espírito falar. Às vezes nós temos muitas vozes, não é não? É muitas vozes na cabeça, muita gente dando opinião. Fica quieto e ouve Deus. Moisés se aproximou e ouviu. Deus só fala quando eu me aproximo. Terceiro, que coisa curiosa, quando Deus vê que Moisés se aproxima da revelação, Ele manda Moisés parar. Para aí. Ué, o Deus que quer que nos aproximemos, nos para? Quando nos aproximamos? Sim. Porque havia uma questão a ser resolvida. E essa questão a ser resolvida é vital,
Ele diz assim: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O que é uma terra ou um lugar santo? O lugar é santo, não é por méritos em si mesmo, o lugar é santo porque Deus está presente. Esse prédio aqui não significa nada, é tijolo. Agora, quando nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, invocamos o seu nome, cheios do Espírito Santo, e o adoramos, aqui é terra santa. Como na sua casa é terra santa quando você fecha a porta do quarto, no seu carro é terra santa quando você está clamando o nome do Senhor em comunhão com Ele, dirigindo o seu automóvel. A terra santa é caracterizada pela presença de Deus. O lugar santo é caracterizado pela presença de Deus. Então, Moisés, tire as sandálias. Por quê? Por isso que a interpretação da Bíblia tem a ver com o contexto no qual ela foi escrita, porque naquela época, e até os dias de hoje, um país oriental, aquela região do mundo, no Oriente Médio, uma pessoa para adorar uma divindade tinha que tirar o sapato. Então o que Deus está fazendo com ele na revelação, dizendo o seguinte: Moisés, eu não sou um fenômeno qualquer. Você vai tirar a sandália, porque vai falar com você a divindade única. Tira a sandália. E vou dizer uma coisa aos irmãos: Deus não podia continuar falando mais nada, Deus não podia continuar o chamado que tinha para Moisés, Deus não podia continuar a revelar coisas para ele, enquanto ele não tirasse a sandália. Porque a primeira coisa que Deus faz, quando Deus tem uma coisa grande para a sua vida, quando Deus tem um grande ministério para você, quando Deus tem alguma coisa para te mostrar, quando Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, a primeira coisa que Ele tem que fazer é concerto de santidade. Amém, gente? Se você não tirar as sandálias dos pés, você não vai conseguir prosseguir. Deus está chamando Moisés à reverência. Deus está chamando Moisés à santidade. Quando a gente era novinho, naquelas igrejas que nós nos convertemos tão importantes, havia sempre um diácono ou outro que, os diáconos, eles circulavam nos corredores das igrejas, de terno e gravata, eram os chamados oficiais, pareciam mais policiais, mas era muito interessante, e eles andavam e ficavam assim, ó. Você passou por algum desses? Estão lá no céu agora, já partiram. Aí diziam assim com toda honestidade: homens de Deus, mulheres de Deus, reverência. Só que a reverência é muito mais do que, reverência é submissão à autoridade de Deus. Reverência é se curvar. Quando nós estamos diante de uma grande autoridade, os povos orientais fazem muito isso, eles se curvam, abaixam a cabeça. Isso é reverência. É reconhecimento da autoridade daquele homem, do poder daquele ser. Moisés, tire as sandálias. Seja reverente. Reverência é obediência. O irreverente não é só a pessoa que faz barulho na hora do culto. O irreverente não obedece. Ele é capaz de ouvir a Deus, mas ser resistente a Deus. Esse é o irreverente. Tenha reverência.
Quando Estevão, lá em Atos 7, fez o seu discurso, a sua pregação linda, linda, que pregador foi Estevão, que pregador, que cabeça, morreu apedrejado, logo depois do discurso. Tem pregador que morre apedrejado depois do discurso. Naquele momento, narrando a história de Moisés, Estevão diz que quando Moisés chegou à presença de Deus, no texto de Êxodo 3, ele tremeu, está na Bíblia. Tremeu, ele respeitou, ele teve que tirar as sandálias, ele teve que reverenciar, ele teve que voltar a entender que ele precisa obedecer. Os irmãos estão entendendo a mensagem? O que Deus está falando conosco, com a igreja, nesse ponto da vida de Moisés? Primeiro, Deus está falando que Ele se revela para você. Ele é tão amoroso que ele vai atrás da gente. Ele vai atrás da gente. Segundo, Ele está dizendo que você precisa se colocar diante dEle. Vou ver isso de perto. Decida estar com Deus de perto, vê-lo de perto, está próximo e perto. E terceiro, tire as suas sandálias. Irmãos, o povo perdeu a reverência. O povo tem perdido o respeito a Deus. Quando uma pessoa diz, o que eu já ouvi algumas vezes, eu sei que Deus mandou fazer isso, mas eu vou desobedecer. Isso é falta de reverência. Eu não vou cumprir o que a palavra manda. Isso é irreverência. Não respeita as coisas de Deus. Quanta gente não respeita a casa de oração, não respeita a palavra de Deus, não respeita as obras de Deus, não respeita a palavra revelada, a instrução diretiva de Deus para a sua vida, não respeita. Isto é irreverência. E o que Deus está dizendo a nós é o seguinte, olha para cá, eu quero que você viva sem sandálias. Eu não quero que você viva tirando as sandálias às vezes, que no Novo Testamento não é assim. A gente tem que viver sem sandálias. O que é isso? É viver completamente reverente. Seja aqui, seja em casa, seja lá no trabalho, seja na universidade, na escola, na rua, no carro, reverência. É muito interessante, quando a gente chega em casa, como vamos chegar daqui a pouco, nós vamos entrar em casa, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é o quê? Tirar o sapato. Sabe por quê? Intimidade. Nós vamos nos sentir à vontade, nós vamos ficar à vontade, é a nossa casa. É claro que isso é uma conotação nova, contextualizada aos nossos dias, mas tem muito a ver conosco. Enquanto Deus mandava que ele tirasse o sapato, para que ele entendesse que aquela terra era santa, que houvesse respeito, que houvesse reverência, eu te digo ainda agora, que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que nos sentir à vontade. Então, ao terminar esta palavra, hoje à noite, vocês vão ver o que vai acontecer, que nós vamos continuar com o texto da sarça, tem muita coisa nesse texto. Nossa série de Moisés teve data para começar, mas eu não sei quando terminará. Vamos deixar o vento do Espírito. Mas eu quero convidar você a fazer uma coisa agora. Eu sei que você é uma pessoa bem higiênica. Tire o seu sapato. Pode tirar o sapato.
Isso é apenas simbólico. Não, amanhã você não tem que ir para o trabalho sem sapato, não. Nem para a universidade. Mas é a simbologia do momento da santidade, do momento da obediência, do momento em que Deus mandou Moisés a respeitá-lo, a reverenciá-lo. E como é bom ficar sem sapato. Ai, que bênção. Que coisa gostosa, maravilhosa. Cadê a Maria? Maria tirou rápido. Ela disse no outro culto: pastor, posso ficar sem sapato? Eu falei: não, bota o sapato. Ah, aqui a outra também já está sem sapato. Aí, todo mundo sem sapato. Não está gostoso, gente? E olha que aqui o carpete é bem ralinho. Mas imagina se fosse um lugar com aqueles carpetes bem felpudos, não é? Que delícia pisar num tapetinho, não é não? Pisar na sua casa. Deus está dizendo para você assim: tire o seu sapato, porque a terra que você está é santa. Santifique a sua vida. Viva na minha presença. Eu tenho muita coisa para revelar para você, mas eu só vou falar quando você vier. Eu estou me revelando na sarça, mas você tem que vir, você tem que se aproximar, você tem que abrir a palavra, você tem que entrar no quarto, você tem que vir para a reunião de oração, você tem que vir à casa de oração, você tem que se aproximar de mim, você tem que chegar. E quando você chegar eu falo. Mas eu não posso, Moisés, fazer nada na sua vida, nada, se você não começar tirando o sapato. Eu não posso te dar o que eu tenho que te dar, e o que ele vai dar, em Êxodo 3, vocês vão ver isso hoje à noite, eu não posso te dar se primeiro você não tirar o sapato. A intimidade com Deus precede a liderança. O exercício da liderança tem que ser precedido de comunhão com Deus, do líder. O cumprimento da obra de Deus na nossa vida, o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida tem que ser precedidos de santidade. E atenção, cuidado com o conceito de santidade. Santidade não é perfeição, porque Deus sabe que não há um perfeito aqui. Não tem nenhum. Santidade não é perfeição, santidade é domínio. Quando você deixa o Espírito dominar completamente sua vida. Deus está chamando a gente para a santidade, no meio desse mundo louco, desse tempo difícil. Eu queria que você, agora com os pés no chão, está sentindo aí o chão? Gostoso. Lembra que Deus disse assim: essa terra é santa, Moisés. E não esqueça que é santa por causa dele. Não por causa do pastor ou de qualquer pessoa. É santa porque ele está entre nós. É santa porque o Santo de Israel está aqui. É santo que nós temos que nos curvar em reverência, rasgar o coração. E aí, Deus vai fazer tudo o que Ele tem que fazer na sua vida. Mas começa tirando a sandália. Baixe a sua cabeça e ore. Enquanto nós vamos cantar uma canção, queria que você sentisse o chão. Que você tivesse um contato físico da sua realidade com o chão. E entendesse que Deus está mandando você ficar à vontade na presença dEle. Fica à vontade, porque eu sou teu pai, eu sou teu amigo. Eu vou cuidar de você, mas você tem que primeiro tirar essa sandália. Eu estou me revelando, mas você tem que me ouvir. Não adianta a sarça pegar fogo se você não ouve. Não adianta ficar só falando se você não ouve eu dizer alguma coisa a você. Te dirigir, te mostrar o caminho. Agora eu queria que você que está orando com os pés no chão ficasse em pé.
mesmo descalço. E nós vamos adorar esse Deus Santo. Tem uma canção lindíssima que nós vamos cantar agora. Eu queria que você agora pudesse cantá-la como se nunca tivesse cantado, em espírito e em verdade. Deixa a coisa fluir, o Espírito agir. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Eu me rasgo, cante, por inteiro, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, O fogo. mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Se derrama na presença dEle. Tira as sandálias. Tem humildade. Ouça o Espírito. Por inteiro, ó Deus, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não sei mais viver. Só com a tua presença, é só com a tua presença. Quem já No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. não sabe viver, onde estiver, clama pela glória. A glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar, não sabe viver. não sabe viver, onde estiver, clama pela glória. A glória de Deus. Glória de Deus. Diz assim, ó. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos ao Senhor, num gesto de rendição e reverência. Oh meu Deus, a glória é tua. Aleluia. A glória é tua. Declare que Ele é santo, 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 santo. Tu és santo, 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 Santo. santo, Santo.
Senhor Deus, nunca mais Moisés esqueceu daquele dia. Nunca mais ele esqueceu do dia que viu a sarça. O dia que o Senhor se revelou de uma maneira tremenda. O dia em que ele tomou a decisão de se aproximar do Senhor e ouviu a tua voz. Ele teve que tirar as sandálias e viu a majestade da tua glória. Meu Deus, meu Pai, ele nunca mais esqueceu, e que nós nunca venhamos a esquecer que a nossa vida tem que ser sem sandálias. Tira de nós o sapato alto, tira de nós a arrogância e a vaidade, tira de nós a distância da terra santa, tira de nós a irreverência, e nós nos comprometemos agora a voltarmos à tua presença, meu Deus. Fala com esse que está em casa agora. Vai, leva fogo para essa sala, Senhor. Leva a tua presença, aquece essa casa, aquece, Senhor, esse ambiente onde essa pessoa da internet está. Que a tua glória recaia lá, Senhor, como recai aqui. Pai, nós queremos ter uma vida sem sandálias, uma vida à vontade na tua presença, uma vida, Senhor, curvada. Tu sabes dos nossos problemas. O Senhor sabia que Moisés tinha matado um homem, mas o Senhor o chama pela sua graça, o perdoa e dele tem misericórdia. Pai, tem misericórdia de nós. Nós queremos dizer para o Senhor que nós não sabemos viver em outro lugar, Senhor. Nós não sabemos mais viver sem a tua presença, sem a casa de oração. Como foi difícil ficar longe da casa de oração, apesar da gente saber que o Senhor está no nosso quarto. Como é importante a casa de oração. Meu Pai, ajuda-nos a que vivamos sem sandálias, e assim como Moisés certamente nunca mais esqueceu, que a gente nunca mais esqueça dessa experiência. Que o Senhor nos santifique, como disse Jesus, santifica-nos na tua palavra, a revelação que tivemos aqui, e continua falando com esta igreja através da vida de Moisés. Me ajuda para que eu seja apenas instrumento. Eu só quero isso, Senhor, ser um instrumento. A glória é tua, a igreja é tua. Edifica a tua igreja na tua palavra. Em outro lugar não sabemos viver, somente na tua presença, em nome de Jesus. Depois você leva o sapato para casa, se quiser ir sem ele é um problema pessoal. Glorifique o Senhor nos santos dos santos. Em outro lugar a gente não sabe viver. Vamos adorar. Deus te abençoe. De noite tem mais. No santo